Fala pessoal, analisando dados comigo, estoque, estamos na parte 8 já, né? E nessa aula nós vamos entrar então em uma das análises mais importantes, que é quando nós falamos de estoque inteligente, voltado ali para o capital imobilizado em estoque, né? Então, quando uma empresa compra um produto e esse produto acaba ficando parado ali no estoque, aquele dinheiro, obviamente, ele deixa de estar disponível no caixa, né? Ele está parado ali na gôndola, na vitrine. Ou seja, estoque parado não é só produto parado, é dinheiro parado também. E aqui que entra uma pergunta estratégica muito importante. Quais produtos estão consumindo mais dinheiro da empresa e gerando pouco, girando pouco. Girando é a saída, a venda, né? Então, quais produtos são caros, vamos dizer assim, e estão vendendo pouco? Porque esse tipo de análise ajuda muito a empresa, pessoal, a tomar decisões como reduzir compras de determinados produtos, fazer promoção para liberar estoque parado, redistribuir produtos entre lojas, renegociar com fornecedores, e isso acaba evitando que o caixa da empresa ali fica preso, né, em mercadoria de baixa saída. E agora nós vamos analisar isso. E se você não me conhece, meu nome é Isaac Micael, eu sou consultor em dados, também sou criador do programa Consultoria de Dados 10K+. É um ambiente onde nós ajudamos profissionais da área de dados a criarem a própria consultoria e faturarem mais de R$10.000 por mês. Então, se você gosta de conteúdos como esse, não deixe de nos seguir aqui no Instagram, _Isaac Micael, que está, e também se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo. Qualquer dúvida, não deixe de comentar, tá? Que o seu comentário, a sua dúvida pode, de fato, virar um vídeo aqui. Legal, então nós já estamos com o nosso notebook, eu já rodei aqui essas células onde importam os nossos dados, certo? E aí, pessoal, estamos falando então do capital imobilizado. Na maioria das vezes nós estamos o quê? Nós estamos pegando o nosso data frame, né? E dentro dele nós estamos sempre fazendo aquele group by referente à nossa análise. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Essa análise de rupturas e perda, o group by está pegando SKU e agrupando, né, por SKU e olhando perda, a soma das perda em ruptura, a soma de ruptura, pegando a primeira categoria, a primeira ABC. Legal. Nós temos aqui uma análise sazonal, então nós estamos sempre partindo do nosso DF principal, nosso data frame principal, estamos agrupando aí. Então, por não ser mais segredo, eu vou fazer essa primeira parte aqui e já comento para vocês. Vamos lá, pessoal, então já foi aqui, eu peguei um errinho chato por conta que eu tinha colocado top capital aqui e na verdade eu tinha que colocar esse giro dentro dessa tabela aí. Vamos embora. Aqui então a gente criou essa nova variável, né? Não vou ficar me aprofundando muito, sendo que nós já vimos nas outras aulas. Aqui nós só precisamos entender algumas coisas, ó. Dessa vez estou passando mais de uma coluna, né? Então vocês conseguem perceber que todos os vídeos nós estamos melhorando aí a coisas que nós aprendemos nas aulas anteriores. Tá, a gente precisa entender uma coisa. O SKUID, ele é um identificador único, né, do produto. Se eu não me engano, o significado dele é Stock Keeping Unit. Unidade de controle de estoque, alguma coisinha assim. Então, assim,
como eu já falei aqui, cada SKU representa um produto específico, tá? Então, exemplo, SKU 0010 é um notebook, SKU 0020 é um fone de ouvido, SKU 0030 pode ser uma camiseta, por aí vai. Tá, isso é o SKU. Categoria nós estamos falando, então, ali de eletrônicos, livros, casas, que nós já vimos. E a coluna ABC, classe, representa a classificação ABC do produto, lembra? Produtos classe A geralmente são os mais importantes em receita ou valor. Produtos classe B são intermediários. Produtos C costumam ter menor relevância aí. Só que aqui existe um ponto interessante. Um produto da classe C pode ter muito capital imobilizado se ele tiver estoque, se ele tiver estoque alto, muito desse produto ou um custo unitário alto, tá? E é exatamente esse tipo de problema que essa análise vai ajudar a revelar. Tá bom, então eu estou selecionando essa coluna e aí eu quero ver o estoque disponível, porém eu quero ver a média dele, tá? Então aqui nós estamos falando, para cada SKU, mediante a uma categoria, mediante a uma classe, eu quero a média do estoque disponível. Então, se um produto apareceu várias vezes na base, talvez em diferentes datas ou lojas, nós não queremos olhar apenas um dia isolado. Nós queremos saber, então, a média, né? Quanto estoque aquele produto costuma ter. Então, assim, um exemplo simples, né? Pensa que o SKU aí, SKU 0010. Pensa que ao longo de 3 dias, vamos colocar aqui, e dia 3, ele teve 100 unidades, aí no dia 2 ele estava com 120 unidades, chegou mais, e no dia 3 ele estava com 110 unidades. Então, como que será essa matemática aí? É 100 mais 120 mais 110 dividido por 3 dias, correto? Que aí nós teremos 220, 110 unidades, tô certo? Vou aumentar isso daqui. Opa. Priorizar aqui. Pronto, 110 unidades. Esse cálculo ele é muito importante, né? Porque uma foto isolada do estoque pode enganar. Então a média dá uma visão mais estável aí do comportamento do produto. Legal, deixa eu ver aqui. Valor estoque, nós estamos pegando a média, né? Então nós estamos calculando a média aí do valor financeiro em estoque. Então essa coluna ela representa quanto aquele estoque vale em dinheiro. Normalmente esse valor, gente, ele é calculado estoque disponível vezes custo unitário, tá? Então estoque é a mesma coisa aqui. Custo unitário. Então, assim, pensem que tem um produto com 100 unidades no meu estoque, cada unidade dele é R$80. Resumindo, eu tenho 8.000, tá? Em valor ali de estoque. Isso significa que a empresa, se tá no estoque, significa que eu tenho 8.000 parados ali naquele produto. É isso. Querendo ou não, é isso, tá? Quando nós utilizamos a média minha aqui, estamos calculando o valor, então, médio mobilizado e, por fim, nós estamos vendo as vendas daqueles produtos, né? Então, aqui a gente calcula a média aí de vendas do produto. Queremos entender quanto aquele SKU vende em média. Essa coluna, ela acaba sendo usada ali depois para calcular o giro de estoque, ok? Então, o giro de estoque responde uma pergunta muito essencial que nós precisamos fixá-la
em nossa mente, o produto vende rápido em relação à quantidade que eu tenho no estoque, porque não basta, né, um produto ter muito estoque. A pergunta, assim, certeira é: esse estoque está se transformando em venda? Não adianta eu ter muito estoque e não vender nada. Não faz nem sentido. Legal. Aqui nós estamos vendo o giro, né? Então, se um produto tem estoque médio de 100 unidades, essa aqui, e vende em média 20 unidades no período, então o giro vai ser o quê? Vai ser 20 dividido por 100, tá? Então, estoque médio, as vendas pelo meu estoque disponível. Ok? Então, qual que seria o cálculo do giro? Igual a vendas. Aqui no caso nós estamos usando as vendas médias, né? Dividido pelo estoque médio disponível. Que eu estou vendo, nesse caso, a média de tudo aqui, tá? Então, Isaac, repete a matemática aí que você tinha falado. Se eu tenho um produto que ele tem estoque médio 100 unidades e vende em média 20 unidades, então eu coloco 20 unidades, né, que eu vendi, dividido ao meu estoque. Deixa eu comentar essa parte de cima. Como é uma... A gente tem o fator da porcentagem aqui, então, para ficar melhor de visualizar. O que isso significa? Isso significa que ele vende o equivalente a 20% do estoque médio naquele período. Então, quanto maior o giro, melhor tende a ser eficiente ali do estoque, né? A eficiência do estoque. Quanto menor o giro, maior o risco de capital parado. Certo? Então, essa linha aqui, nós estamos criando uma nova coluna chamada giro dentro de qual tabela, Isaac? Dentro dessa tabela aqui. Essa tabela não tem um estoque aqui que eu faço o cálculo dele, tá? Então aqui a gente cria uma nova coluna chamada giro aí. O cálculo ele divide as vendas médias pelo estoque médio disponível, que foi o que eu acabei de explicar aqui, ó. Certo? E essa parte é importante. Pessoal, esse mais 0,1 é uma proteção técnica, considerem assim, ele evita erro de divisão por zero. Então imagine assim, um produto com estoque disponível, mas igual a zero. Se o Panda fizesse a quantidade de vendas, sei lá, 10 de vendas dividido assim, ó, por zero, ó, daria um erro, certo? Então a gente coloca aí o ponto mais um aí. Na verdade, no caso seria 0 mais 0,1. Só para evitar algum erro aí, tá? Legal. Então, eu estava explicando aqui, né, que aqui nós poderíamos ter um problema, né, porque divisão por zero, certo? Então, o código ele soma 0, 1 para evitar que o denominador aí seja exatamente 0 e ocorra esse erro. Como cientista de dados ou analista de dados, você tem que ter um ponto em mente. Essa solução ela funciona para evitar erro, mas pode distorcer o cálculo quando o estoque é muito baixo, viu? Então, uma alternativa elegante assim seria trazer o estoque zero como valor nulo ou criar uma regra específica para esses casos. Mas por uma análise exploratória nossa aqui, esse ajuste ele é aceitável sem nenhum problema. Aqui, pessoal, o que eu estou fazendo? Aqui eu estou criando uma variável top capital e estamos... eu quero apenas as 20 primeiras linhas ali, né? Porém, eu estou ordenando pela coluna valor estoque. Então, estou vendo qual que é ali quem tem mais dinheiro dentro do estoque. Esse argumento,
semi false aqui, ele significa a ordem decrescente, né? Ou seja, o maior valor vem primeiro e depois eu tô filtrando aqui para pegar. Então esse é o top capital, representa aí os 20 SKUs com maior valor médio de estoque em termos de negócio. Aí a pergunta que fica nessa via aqui é: quais produtos estão prendendo mais dinheiro da minha empresa? E aqui eu tô dando aquele print maroto, não vou me prolongar nele, porque vocês já conhecem ele das outras aulas. Essas funções aqui, né, as funções anônimas dos lambdas, são apenas para deixar a visualização cadinho melhor, tá? Legal. E assim, deixa eu ver. Tá, eu ia fazer as outras análises, mas vamos dar uma comentada aqui na nossa tabela. Então, olhando para essa tabela aqui, a gente tem alguns insights bacanas, né? A maior parte dos SKUs com maior capital imobilizado, ó, são o quê? Eletrônicos, tá vendo? Isso faz sentido do ponto de vista de negócio. Produtos eletrônicos geralmente têm um maior valor unitário, certo? Então, mesmo que a quantidade em estoque não seja absurdamente alta, o valor financeiro pode ser muito alto. Então, pensa num exemplo. O estoque disponível aqui, a gente pode até pegar um exemplo aqui, ó. Estoque disponível aí, estamos falando de 144 produtos. O valor de estoque eu tenho R$253 mil e o meu giro aí tá 22. Qual que seria a interpretação? Esse SKU tem mais de 253 mil parados em estoque, mas ele gira apenas 0,22, né? Ou seja, ele tem muito dinheiro imobilizado, mas não está vendendo uma velocidade proporcional ao estocado, correto? Isso acaba sendo um sinal aí de alerta. Um outro ponto importante, gente, é que muitos desses produtos são classe B e C, referente à curva ABC, né? Ou a classe ABC. Isso também é um fator assim relevante, né? Porque em teoria produtos classe A justificam mais atenção e é mais estoque do que o produto A. Pois eles acabam, o produto A ele tem a tendência de gerar aí mais dinheiro para a companhia, certo? Então, assim, o foco do estoque tem que ser os produtos A. Mas quando a gente encontra produtos classe C com alto capital imobilizado aí, a gente tem uma possível ineficiência. Então, assim, um SKU classe C com estoque alto e giro baixo, ele pode significar algumas coisas, como compra mal planejada, demanda superestimada, acha que vai sair muito e não vai, o produto acabar encalhando, não tem muita atratividade ali comercial, né? Ou erro no sortimento. Tá. Então assim, né, na tabela aqui aparece SKUs eletrônicos classe C com valores aí acima de acima de 200 mil e giros muito baixo, né? Tá girando um pouquinho, 0,12, 13 por aí. É exatamente o tipo de produto que o time de compras, supply chain aí, né? Comercial, eles precisam investigar isso. Tá, agora para ficar um pouquinho melhor no entendimento de vocês, pensa assim, eu tenho um valor no estoque de 240 mil aí, tá? E um giro de 0,14 aí. Isso significa que existe muito dinheiro parado em um produto que vende pouco em relação ao estoque disponível.
tá? Se esse produto tiver baixa previsibilidade ou baixa margem, a empresa ela pode estar perdendo eficiência financeira muito grande. Olha a quantidade de dinheiro que está parado ali. Então, a pergunta seria, vale a pena talvez a decisão seja reduzir a compra desse produto, fazer uma campanha promocional para aumentar o giro, transferir de loja para loja. Então pensa assim, em uma loja tem muito estoque desse produto, em outra loja está faltando, sabe? Muitas vezes criar um combo, ou muitas vezes até descontinuar esse SKU, aí vale o estudo, vale se aprofundar. Bacana, pessoal. Legal, então assim, essa só foi uma análise aqui dessa tabelinha do top 20, mas vamos continuar aqui, que agora vou trazer uns gráficos para nós discutirmos um bocadinho mais. E aqui temos os nossos gráficos, tá, pessoal? Então, não vou me aprofundar nesses dois aqui, nós estamos já uns bons vídeos sempre repassando, então meio que já é padrão, fechou? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, não tem nenhum problema. Então aqui nós estamos criando esses nossos dois gráficos, total de SKUs com maior capital imobilizado e giro de estoque médio por categoria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ou vocês podem olhar as últimas aulas, ou podem deixar aí nos comentários. E olha só, e aqui eu dou aqueles dois comandozinhos aqui para corrigir o gráfico, aqui para mostrar o gráfico, e aqui eu estou montando algumas estatísticas, tá? Vamos analisar os gráficos e depois eu volto para cá, pode ser? Então assim, o primeiro gráfico ele está mostrando o top 10 SKUs com maior capital imobilizado. E ó, o maior destaque visual tá o quê? No SKU 0011, né? É isso? É isso, ó, próximo aí de 250 mil reais. Então assim, esse tipo de gráfico ele é importante porque acaba ajudando, né, a gente a priorizar aí. Em vez da gente olhar de 100, 500, de 1000 SKUs, aqui ele olha primeiro os 10 produtos que mais prendem dinheiro no estoque, sabe? Então aqui existe um princípio de análise muito forte que nem todo problema de estoque ele deve ser tratado com a mesma prioridade. Eu reforço isso porque o mercado respeita muito isso, o mercado de varejo. Então esses gráficos assim de top, ele responde a pergunta onde está o maior dinheiro parado. Pensem assim. A partir dele a empresa pode montar uma lista de ação. Então pode revisar a política aqui, ó, do SKU 0011, pode avaliar a demanda de giro do 006, pode verificar se é um produto classe A e se justifica o estoque alto o produto 0020, o SKU 0028 aqui, investigar o fator de excesso de estoque, esse 23, avaliar aí uma necessidade de promoção, e tudo isso que eu estou falando aqui são ideias, são projetos para uma consultoria de dados, para um projeto de dados, e é isso que eu sempre reforço lá na consultoria de dados 10K+, né? Então vocês podem ver que sempre eu estou trazendo muitas ideias para cá, porque de fato é isso que consolida um bom produto. Legal. Então aqui nós temos já umas análises, né? Certo. Agora, olha só, aqui deixa eu só voltar aqui. Olha só, aqui, pessoal, nesse segundo gráfico, eu tô criando uma nova variável, uma nova tabelinha, tá? Que é giro categoria, que eu vou explicar um pouquinho rápido. Então, tá agrupando a tabela de categoria e tá calculando a média do giro dentro
de cada categoria. Então, assim, para todos os SKUs de eletrônico, ele calcula o giro médio. Para todos os SKUs de roupas, ele calcula o giro médio. Para todos os SKUs de livro, ele calcula o giro médio. Tá? E depois ele ordena aí os resultados do maior para o menor, né? Aqui, ó. Isso facilita muito a leitura do gráfico. Então, as categorias com menor giro ficam embaixo ou no começo da escada. Pode-se pensar assim, dependendo da orientação visual, tem isso, né? E aí, ok, aqui nós criamos, então, o gráfico, né? Então, vamos analisar ele aqui, ó. Giro de estoque médio por categoria: roupas, alimentos, esportes, brinquedos, casa, eletrônicos e livros. Aqui a leitura é muito estratégica, ó. A categoria com maior giro é roupas, né? Com um giro próximo aí de 0,50. Depois aparece alimentos, esportes, brinquedos, casa, eletrônicos, livros. A categoria de livros, ela aparece com menor giro. Eletrônicos também apresenta aí um giro relativamente baixo. Isso é muito interessante porque na tabela anterior, eletrônicos dominava o capital imobilizado, certo? Ou seja, temos uma combinação perigosa. Olha só, eletrônicos tem muito dinheiro parado e giro baixo. Esse é um alerta fortíssimo para o negócio, né? Porque uma categoria com alto capital e baixo giro significa estoque caro, baixa velocidade de venda, risco de obsolescência, pressão no caixa ali, né? No fator financeiro, necessidade de planejamento mais rigoroso. Então, no caso de eletrônicos, existe aí um agravante também. Produtos eletrônicos, eles podem perder valor com o tempo, certo? Então, um celular, notebook, um fone, alguma coisa assim, equipamento tecnológico, pode ficar obsoleto muito rápido. Então, o estoque parado em eletrônicos pode acabar gerando aí perda de valor, além de capital parado. Já roupas, apesar de ter risco de sazonalidade, né? Ela aparece com um maior giro aí. Isso acaba sugerindo que a categoria consegue transformar estoque em vendas com mais velocidade, né? Então, olha só, se a gente se aprofundar nisso daqui, pensa que eu tenho uma categoria eletrônicos, estoque médio dela, pense em, vou colocar números fáceis de matemática aí, 1000 unidades, vendas médias, vamos pensar em 200 unidades. Logo, meu giro é o quê? Meu giro vai ser 200 vendas por meu estoque médio aí, que é igual a 0,20, correto? Certo, vamos fazer a mesma coisa para roupas. Então eu tenho aí, quando é meio de estoque eu vou colocar 1000, mas aqui em vendas médias eu vou colocar 500. Então isso significa que nós temos aí um giro de 0,50. Ó, mesmo que as duas tenham o mesmo estoque em unidades, roupas vende proporcionalmente mais, correto? Isso significa que o estoque de roupas ele está mais eficiente. Porém, atenção, né? Giro sozinho não conta a história inteira. Isso é um ponto importante. Um produto ele pode girar muito, mas ter margem baixa também. Outro pode girar pouco, mas ter uma margem alta, certo? Então pensa que nos eletrônicos eu estou vendendo pouco, mas um que eu vendo é R$1.000. Quando eu vendo uma roupa, eu estou vendendo R$50. Pensem nisso também, levar em consideração isso, tá? Por isso que a melhor análise a gente começa a cruzar. Então a gente cruza giro, margem, receita, estoque disponível, ruptura, previsibilidade, classificação ABC, XYZ, por aí vai. E legal, aqui nós analisamos esses dois gráficos. Aqui, pessoal, eu coloco uma estatística básica, né? Aqui, ó. Essa linha, então, ela calcula
Opa, calma aí. Certo, pessoal, é que eu subi muito aqui pra cima, não sei porquê. Acho que eu bati o dedo aqui sei lá, no mouse. E eu acabei subindo muito. Mas aqui, ó, estatística de estoque, certo? Então essa linha a gente está calculando uma estimativa do capital médio imobilizado. Então pensem assim, ó, valor estoque médio. Aqui nós estamos calculando o valor médio de estoque na base. Depois a gente multiplica ele pela quantidade de produtos e depois nós multiplicamos pela quantidade de lojas, tá? A lógica seria mais ou menos essa. Deixa eu colocar numa linha aqui abaixo. Então seria mais ou menos assim, ó, capital total estimado é igual a valor médio de estoque versus número de SKUs versus número de lojas. Perfeito? Então, se o valor médio de um estoque, se o valor médio de estoque por combinação, né, de SKU da loja for 20.530, a empresa, se ela tiver 1.000 SKUs e ela tiver 10 lojas, então será o que a matemática aqui? Deixa eu colocar esse ponto aqui. Que eu vou colocar de estoque. Então será esse daqui vezes esse daqui vezes. Então nós teremos aí 20 milhões, né? Praticamente. 20 mil, por aí, nessa casa aí de milhões. Então, esse cálculo ele funciona bem, assim, como estimativa, tá? Porém, a base ela precisa estar bem balanceada, né? Ou seja, se todos os SKUs aparecerem ali para todas as lojas de maneira bem consistente, bem bonitinha. Se você fizer um projeto que vá para o mercado, você tem que refinar isso daí. Legal, deixa eu ver. E eu tenho o giro médio, né? Então aqui nós calculamos o giro médio geral. Então assim, a gente tiramos a média da coluna de giro de todos os SKUs, certo? No final foi 0,32 aqui, ó. Isso significa o quê? Significa que em média os produtos giram 0,32 vezes no período que nós consideramos que é a nossa base toda. Isaac, como que eu interpreto esse número? Pensa que para cada 100 unidades de estoque, a empresa consegue vender em média algo aproximadamente de 32 unidades nesse mesmo período do estoque. Fechou? Certo, e aí eu dou aqui um print com essas informações, né? Então a gente calcula e eu dou esse print aqui. Eu não vou me aprofundar muito nele, mas é capital médio imobilizado, giro médio de estoque e também eu coloco aí o DIU, né? Que seria esse DIU aqui? Nada mais é do que dias de estoque disponível ou dias de capital parado em estoque, tá? Que nada mais é do que a quantidade de anos dividido pelo giro médio. Certo, pessoal? Então, tá. Sobre isso daqui, isso significa o quê, né? Deixa eu me aprofundar um pouquinho melhor nele, porque muitas vezes não é do seu conceito aí. Mas isso significa que, do jeito que o código ele está interpretando o giro, nesse caso aqui, o estoque ele levaria mais ou menos 1.131 dias para girar completamente, para acabar. Então tá falando assim, ó, se a gente não comprar nada, se a gente quer zerar esse estoque, em quanto tempo? Então ele tá falando em dias aqui, 1.131 dias, que tá o quê? É praticamente 3 anos, 2 anos, 3 anos por aí, né?
Então, do ponto de vista de negócio, isso é muito alto. E quando o seu deal ele tá elevado, ele está acusando o quê? Está acusando estoque excessivo, baixa eficiência operacional, capital preso, risco de obsolência, possível problema de planejamento de demanda, tá? E obviamente que aqui existe um ponto técnico muito importante, que a fórmula ela pega 365. Então a gente está pressupondo que o giro seja anual. Se a coluna vendas representa vendas médias diárias, então talvez seja necessário atualizar o giro antes de calcular aí o DIL. Tem que tomar cuidado nisso daí. Então, giro diário, vendas diárias dividido por estoque médio. Então, se o giro diário for 0,32, então o DIL correto seria aproximadamente aí, isso daí, 1 dividido por 0, seria isso aqui, ó. Um dia, tô falando de dia aqui, tá? Um dia 0,32. Opa. Deixa eu colocar ponto aqui. Que significa que, se eu tenho um produto, é porque aqui eu tô falando do giro médio. Se eu tenho um produto, significa que eu tenho 3 dias para vender um produto. Entendeu? Conseguiram pegar? Se o meu giro médio de estoque é 0,32 vezes, se eu fazer de um dia, significa que o meu estoque médio ele leva um dia para eu vender. É isso daqui, tá? Então a leitura correta depende muito da granularidade da sua base. Eu não estou me aprofundando nesses conceitos, porque a ideia é a gente pegar bastante por cima toda essa parte de análise de dados, porém, Isaac, eu quero me aprofundar, não hesite de deixar nos comentários. Fechou? Certo, uma análise executiva que a gente podemos fazer eu observando aqui, vi 3 pontos, né? Primeiro, o capital médio imobilizado ele é alto. 20 milhões aí, né? Parados em estoque. O que isso significa? Na verdade, não significa necessariamente que todo esse estoque é ruim, mas significa que existe muito dinheiro alocado em mercadoria, tá? Então, qualquer melhoria de 5%, 10%, 15% nessa gestão pode liberar muito caixa, porque nós temos muito dinheiro preso. Pensem que 10% de 20 milhões, nós estamos falando o quê? De 2 milhões. Ou seja, uma redução de apenas 10% no capital imobilizado, capital que está no estoque parado ali, poderia liberar mais de 2 milhões para a empresa, né? Certo. Segundo ponto, eletrônicos concentram, aí com base nessa tabela aqui, né? Eletrônicos concentram muito capital. Na tabela dos top 20 aqui, a categoria eletrônicos, assim, ela aparece repetidamente, assim, ao tanto. Depois só aparece livro e casa aqui embaixo. Então, assim, isso sugere que essa categoria merece uma investigação específica, né? Principalmente os SKUs aí com classe B e C e com giro baixo, no caso. Esses produtos eles podem estar consumindo caixa sem entregar um retorno proporcional. E assim, o terceiro ponto de uma análise boa para nós fazermos aqui juntos seria o quê? O giro médio geral, aí, ele tá baixo, né? 0,32, isso indica baixa velocidade de renovação ali no estoque. O produto demora para sair do estoque. Considerando a interpretação anual aí, que foi a forma que nós fizemos, tá? O DIL é praticamente 1.131 dias para reforçar esse alerta que está demorando muito para sair. Aliás, eu acabei de ver que não existe esse RS. Isso daqui é mania minha de ficar dando Ctrl+C e Ctrl+V na coluna de cima. Desculpa aí qualquer confusão. Isso é o que? A empresa ela precisa investigar o que? Quais SKUs estão parados, quais categorias estão lentas,
quais produtos têm estoque acima da demanda, quais produtos deveriam ter recompra reduzida, quais produtos precisam ali de uma atenção especial do comercial e por aí vai. É muita coisa. O projeto, assim, ele é muito rico, quem quer criar um projeto de estoque. Então, assim, pessoal, que esse código aqui, no caso, ele fez na prática, né? Ele transformou uma base operacional de estoque em uma análise estratégica, né? Então nós saímos de perguntas simples como quanto estoque eu tenho, e aí a gente começou a responder perguntas muito mais importantes. Onde está o dinheiro parado? Quais produtos estão gerando pouco? Quais categorias estão consumindo mais caixa? Quais SKUs devem ser priorizados pelo time de compra e comercial? Onde existe oportunidade de liberar capital sem prejudicar a operação? Esse é exatamente o papel de um profissional de dados aí estratégico, tá? Não é apenas criar gráficos, é conectar código com decisão de negócio. Aliás, no final das contas, vocês sabem, né? Estoque não é só operação, é caixa, margem, é risco. E estoque bem analisado, obviamente que ele vira vantagem competitiva muito forte. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, bastante coisa, né? Não deixem de nos seguir aqui, de se inscrever no canal, no caso, eu sempre confundo aqui as plataformas, é muito importante para nós. Então, sigam, se inscrevam, curtem esse vídeo, comentem caso vocês tenham alguma dúvida. Nosso Instagram também aqui, _isaac.micael. Temos bastante conteúdo, sempre estamos voltados aí para profissionais da área de dados. Pessoal, até a próxima.